Salve, salve, torcida vascaína. Tô na área para mais um vídeo de pós-jogo. Se está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, muito prazer. Meu nome é Eduardo Júnior. Tá vendo esse botãozinho aí embaixo escrito inscreva-se? Dá uma clicadinha aí, isso ajuda bastante aí a gente crescer no YouTube. Uma outra coisa que ajuda bastante também é você deixar seu like no vídeo, que isso ajuda a gente a divulgar nossos vídeos na plataforma do YouTube. Ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações e, claro, compartilhe nas suas redes sociais, que isso é importante e ajuda bastante também. Termina o jogo São Paulo 4, Vasco 2, né? Mais uma derrota do Vasco, 6 jogos sem vencer. Pois é. O Vasco entra em campo com uma escalação muito parecida com a do Santos, né? Entrou com o Jair como primeiro volante para tentar qualificar a saída de bola, apesar que não tem tanto poder de marcação assim, né? E entra com os dois meninos, Galarza e Barros, para dar uma intensidade maior, né, ao meio de campo do Vasco, principalmente em ocupação de espaço e de combate, aquele primeiro combate ali nos meios adversários, né? E com isso o Vasco consegue um equilíbrio maior entre as linhas. Por quê? Porque os dois jogadores, tanto o Galarza quanto o Barros, eles são jogadores mais intensos do que aqueles que estão jogando. Então isso faz com que o Vasco equilibre melhor as suas linhas, tanto numa transição ofensiva e com eles se aproximando mais, tanto, né, na transição defensiva, eles fazendo essa transição defensiva mais rápido para equilibrar a linha de forma mais rápida. Isso causou dificuldade para o São Paulo. O Vasco, com os jogadores mais próximos um dos outros, coisa que não estava acontecendo nas outras partidas, né, com os jogadores mais próximos um dos outros, principalmente o Galarza, né, o Vasco começa a tentar jogar, né, pelo chão, muitas vezes pelas laterais do campo, mais pelo lado esquerdo, né, para poder chegar na linha de fundo e fazer o cruzamento para a área para o Pedro Raul. E o Vasco faz uma partida até a certo ponto de forma equilibrada, tentando jogar, né, diferente daquela situação de cruzamento da intermediária para o Pedro Raul, né. Muitas pessoas criticaram o Galarza, mas a gente vem falando aqui desde quando ele entrou no clássico contra o Flamengo lá no Campeonato Carioca. Para quem acompanha a gente aqui há um tempinho, sabe o que a gente está falando, né? Naquela oportunidade a gente falou, olha, o Galarza é um jogador mais intenso do que todos esses aí que estão jogando. Isso significa que ele tem maior qualidade técnica? Não. Mas só que é o seguinte, um dos principais problemas no meio campo do Vasco era a falta de intensidade, tanto na criação, né, na movimentação sem a bola para poder dar a opção de passe para o homem da bola, quanto na marcação, todo mundo marcando a distância sem pressionar. O Galarza, ele pressiona o homem da bola. Algumas vezes é afobado, faz falta, né? E na construção das jogadas, né, falta a qualidade técnica, aí não tem jeito, né? Mas a movimentação que ele dá principalmente na intermediária do adversário é diferente do que os outros jogadores estavam dando. Por isso que o Vasco atacou muito pela esquerda, porque tem aquela troca de posição ali entre Galarza, Piton, ele se aproxima, e Figueiredo. Não é à toa que o gol, o segundo gol, se eu não me engano, o primeiro gol, se eu não me engano, do Vasco, sai justamente dessa tentativa de troca de posição através de movimentação. O Figueiredo ataca o espaço vazio, o Galarza puxa a marcação e no cruzamento sai o gol do Vasco, né? Então tem essa dinâmica diferente do que a gente tinha antes com o Andrei e com o Jair jogando um pouco mais à frente, com o Rodrigo centralizado um pouco mais atrás, né? O Barros se movimenta um pouquinho menos, principalmente na parte ofensiva ali. Não é à toa que tem um desequilíbrio na construção das jogadas, vem muito mais para o lado esquerdo do que para o lado direito, que na grande maioria das vezes, quando essa bola é invertida, quando tiram a bola da zona de pressão, invertem essa bola e colocam um atacante lá de campo do lado direito, seja o Peck, seja o Orelhano, né, essa bola invertida para o outro lado do campo, na maioria das vezes eles estão em inferioridade numérica, né? Na maioria das vezes eles estão em inferioridade numérica, porque o time está todo concentrado aqui e não se tem uma aproximação. Isso aí é um defeito que vem acontecendo do lado direito do Barros. Uma outra coisa que chama atenção é a falta de contundência do Vasco na marcação, né? Principalmente no setor do Pumita, no lado direito. Então, assim, os jogadores estão chegando sem confiança na marcação. Você tem que ir para decidir, né? Por exemplo, o gol do São Paulo, claro que existe o mérito do adversário, né? Na aproximação, na qualidade com a bola no pé, de troca de passe, toque, corre para receber
e mudança de direção na corrida e troca de posições, isso confunde a defesa adversária. Então entram com muita facilidade. Os jogadores do Vasco, quando vão dar um combate, né, não de forma contundente, e parece que fica com todo mundo com medo, né? Claro, quando o jogador entra na área, a tendência é você ter ser mais conservador, né? Mas você percebe a facilidade que se tem, né, que o adversário tem pelo lado direito da defesa do Vasco. E isso passa não só pelo defensor, no caso Robson Bambu, que, né, nos grupos de WhatsApp estão pressionando ao extremo, né? Porque na dúvida, culpe quem? O jogador que está marcado, né? É assim, isso aí não é de hoje que isso acontece. Mas isso não envolve um jogador específico, envolve todo um conjunto, seja o zagueiro, seja o lateral, seja o volante que joga pelo lado direito, seja o atacante lá de campo que está jogando pelo lado direito. Então está faltando uma coordenação melhor em ocupação de espaço na marcação, e acontece isso. Teve um lance, se eu não me engano, no segundo tempo, que o Galaza salvou, aquele criticado, né, ao extremo, que o Galaza salvou, que foram 3 jogadores do Vasco, né, 3 jogadores do Vasco na marcação de um jogador de São Paulo. Aqui que o jogador de São Paulo fez, uma cavadinha, botou a bola entre os 3 e vem o São Paulo, superioridade numérica, e o Galaza salva o gol do São Paulo. Nessa, o Robson Bambu não pode culpar o Robson Bambu, que nem estão fazendo, né? Que na dúvida sempre pega um para Cristo. Então, vem acontecendo erros de marcação e posicionamento no setor defensivo do Vasco, que está ocasionando isso. Hoje tomamos 4 gols, poderia ter tomado mais. Falta de contundência na marcação. Os jogadores vão para o combate, né, e vão com o pé frouxo, né, ou vão com o posicionamento do corpo errado, e isso dá condições do atacante adversário girar para a perna certa, né? Isso tudo aí é defeito técnico. Se eu não me engano, no gol de contra-ataque do São Paulo, né, no gol de contra-ataque do São Paulo, se eu não me engano, o segundo gol que colocando a culpa no Robson Bambu de novo, né? Sempre o jogador marcado. Quando não é ele, é Galarza, são os dois, né? Então o que acontece? O Vasco tem um lateral, um Léo, né? E aí existe uma coisa chamada balanço defensivo. O que é balanço defensivo? Quando o seu time está atacando, como você se posiciona suas peças defensivamente para evitar contra-ataque do adversário. Isso é balanço defensivo. Então o lateral Léo bate o lateral para a área. Como é que estavam posicionadas as peças de defesa do Vasco? Aí o Jair, né, erra na frente da intermediária, né, o passe, ele e o Galaza se atrapalham, erra, e vem o contra-ataque do time do São Paulo, em superioridade numérica para cima de um zagueiro e um lateral. E aí, né, o cara pega a bola com a canhota, posiciona o corpo para bater de chapa, né, e dá o corte para dentro. Para quem está de fora do campo, é muito fácil falar, né, que esse tipo de jogada é fácil de tirar. Difícil é estar dentro do campo e participar desse tipo de jogada. É difícil uma marcação, principalmente o atacante vindo em velocidade. Então o erro do Vasco nessa ocasião foi no balanço defensivo, né? Não se mata a jogada, por exemplo, uma coisa básica. Tá tomando contra-ataque, para a jogada, toma cartão amarelo, né, para na frente da bola e espera seu time se recompor e equilibrar as linhas e se compactar defensivamente, né? E o Vasco, infelizmente, não teve isso, né? Claro que a pressão vai aumentar, são 6 jogos sem vencer, né? E aí passa por uma tomada de decisão da empresa. Qual foi a tomada de decisão? Eles julgaram que o elenco, né, era satisfatório para ir até a janela, né, a segunda janela de transferências, quando todo mundo sabia que o Vasco tinha deficiências graves. Inclusive a gente tinha comentado aqui, né, que a gente vem analisando desde o início do Carioca os jogos aí, e tinha comentado aqui, olha, esse time precisa de reforços, precisa de jogador consolidado. O que é jogador consolidado? É um Soteldo da vida, é um Bruno Henrique do Flamengo, é um Everton Ribeiro, jogador consolidado. O Vasco hoje está com um elenco repleto de jogadores da base, né? Jogadores aposta, no caso do Orelhano, que precisa de um tempo ainda, né? E jogadores que estavam encostados em outros clubes e que vieram para compor elenco, né? E aí você junta, né, a oscilação das promessas e a oscilação dos jogadores da base
com o mau desempenho dos jogadores que estão encostados no outro clube, né? Essa oscilação, ela vai passar para um rendimento coletivo. Né? Um time de futebol, são 11 jogadores tomando decisões individuais que afetam no rendimento coletivo. Se você tem muito jogador dentro de campo, né, não performando, muito jogador oscilando e com mau desempenho, esse desempenho vai passar para o coletivo e afeta os resultados. É isso que está acontecendo. Isso foi avisado, que o Vasco precisava qualificar mais o seu elenco, né? Mas o diretor de futebol da SAF, junto com a empresa, tomaram a decisão, né, de ir com o elenco até a segunda janela aí de transferência. E aí, né, tudo que se planta, colhe. Não tem jeito. Vem mais partidas difíceis pela frente aí. O Vasco agora tem que esperar o resultado do jogo do Corinthians e do Cuiabá. Dependendo do resultado, o Vasco já entra na zona de rebaixamento, né? E aí é aquilo. A pressão vai apenas aumentando. E vamos ver o que vai acontecer. Não tem como mudar o time inteiro. Então, nessas ocasiões, sobra sempre para o técnico. Apesar de que, já venho falando aqui há muito tempo, né, que o Vasco, desde 2020 para frente, teve trocentos técnicos de diferentes formas de jogar futebol, diferentes formas de pensar futebol, diferentes currículos, e nenhum deles deu certo. Né? Sendo que 2 deles, Abel Braga saiu do Vasco humilhado, foi para o Internacional e quase foi campeão brasileiro. Não foi campeão brasileiro porque a arbitragem não deixou, favoreceu. O Flamengo foi eleito o melhor técnico do Campeonato Brasileiro. E o Fernando Diniz está aí agora no Fluminense ganhando o título. Ou seja, o problema era os treinadores ou era a baixa qualidade técnica do elenco? Isso está nítido e claro, pelo menos para mim. E para vocês, o que vocês acham? Comentem aí embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Mais uma derrota. Nós temos, como eu falei para vocês, um elenco que repleto de jogadores da base, com jogadores aposta, com jogadores encostados em outros clubes, né? E os resultados obtidos não são satisfatórios, a pressão vai aumentando e a torcida do Vasco tem uma demanda altíssima por performance, né? Por performance, por resultado. Então a gente está precisando de resultado imediato e estamos contando com jogadores que oscilam para entregar esse resultado imediato. Quem vai entregar resultado imediato é jogador consolidado. Isso aí, basta olhar para os outros clubes que vocês vão ver isso aí. Agora, a decisão foi tomada, vamos com esse elenco até a segunda janela, por mais que hoje houve uma compactação melhor, uma aproximação maior, mas não é o suficiente. Na hora das tomadas de decisão, né, aí que a qualidade técnica baixa, ela fica bem nítida, né? Na hora das tomadas de decisão, os jogadores até que se aproximaram um pouquinho hoje, mas na troca de posição, na movimentação no espaço vazio sem a bola, na tomada de decisão, por exemplo, seja do drible, seja do passe, você vê que ainda a distância é muito grande para os outros times aí grandes do futebol brasileiro. Vamos em frente, que é o que resta, e vamos ver para as próximas partidas o que o treinador vai fazer. Eu acho que responsabilizar única e exclusivamente o treinador é injusto. É injusto. Eu acho que é o coletivo. O treinador tem a sua parcela de responsabilidade, mas quem montou o time e entregou as peças que entregou, né, também tem a sua parcela de responsabilidade. Né? Essa é a minha visão. E vocês, o que vocês acham? Comentem aí embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Esse foi o nosso pós-jogo de hoje, não tem muito o que falar. Mais uma derrota do Vasco, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não da derrota, do vídeo, né? Se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo, compartilhe em suas redes sociais, ative o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações. A pressão vai aumentar, 6 jogos sem vencer. Vamos em frente para ver no que vai dar. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!